A noite da peça estava fria e o céu absolutamente claro, sem uma nuvem. Tínhamos que chegar uma hora antes e eu estava me sentindo muito mal o dia todo a respeito de como falara com Jamie na noite anterior. Ela sempre fora gentil comigo e eu sabia que agira como um idiota. Encontrei-a nos corredores entre as aulas e quis me aproximar para me desculpar pelo que dissera, mas Jamie meio que voltou para a multidão antes que eu tivesse a chance. Ela já estava lá quando cheguei e a vi conversando com a senhorita Garber e Egbert em um canto perto das cortinas. Todos se movimentavam, trabalhando com uma energia nervosa, mas Jamie parecia estranhamente letárgica. Ainda não tinha vestido o figurino, ela usaria um vestido branco e fluido para dar a aparência angelical. E ainda estava com o mesmo cardigan que usava na escola. Apesar do meu receio de como ela reagiria, fui até os três. "Oi, Jamie", falei. "Oi, reverendo, senhorita Garber." Jamie se virou para mim. "Oi, Lenda", disse baixinho. Eu sabia que ela também andara pensando na noite anterior, porque não sorriu para mim como sempre fazia ao me ver. Perguntei se podíamos conversar a sós e nós dois pedimos licença. Eu podia ver Egbert e a senhorita Garber nos observando enquanto dávamos alguns passos para o lado até uma distância em que eles não pudessem nos ouvir. Olhei ao redor do palco, nervoso. "Sinto muito pelo que eu disse ontem à noite", comecei. "Sei que você deve ter ficado magoada e errei por ter falado aquilo." Jamie olhou para mim, pensando se deveria acreditar. "Você acredita mesmo no que disse?" Indagou por fim. Eu estava de mau humor, só isso. Às vezes eu fico meio nervoso. Eu sabia que não tinha respondido à pergunta. "Entendo." Ela falou da mesma maneira que na noite anterior, então se virou para os lugares vazios na plateia. Mais uma vez tinha o olhar triste. "Olha", falei pegando sua mão, "prometo que vou compensá-la." Não me pergunte por que eu disse isso, só me pareceu a coisa certa a fazer naquele momento. Pela primeira vez na noite ela abriu um sorriso. "Obrigada", disse virando-se para mim. "Jamie?" Ela se virou. "Sim, senhorita Garber." "Acho que estamos prontos para você." A senhorita Garber gesticulava, chamando-a. "Tenho que ir", falou Jamie. "Eu sei." "Merda para você?" Desejar boa sorte para alguém antes de uma peça é considerado mau agouro. Por isso as pessoas dizem merda. Soltei sua mão. "Para nós dois. Juro." Depois disso, tivemos que nos arrumar e cada um seguiu seu caminho. Fui em direção ao camarim masculino. O espaço era bastante sofisticado, considerando que ficava em Beaufort, com camarins separados que nos faziam sentir como se fôssemos atores de verdade e não estudantes. Meu figurino, que ficava guardado no teatro, já estava no camarim. No início dos ensaios, tiraram nossas medidas para que os ajustes fossem feitos e eu estava me vestindo quando Eric entrou sem ser anunciado. Ed ainda estava no camarim vestindo sua roupa de mendigo mudo e, quando viu Eric, foi tomado por uma expressão de terror. Pelo menos uma vez por semana, Eric lhe dava um cuecão e Ed saiu dali o mais rápido que pôde, ainda subindo a calça ao cruzar a porta. Eric o ignorou e se sentou à penteadeira em frente ao espelho. "Então", falou Eric com um sorriso malicioso, "o que você vai fazer?" Olhei para ele com curiosidade. "O que quer dizer?" "Uma peça, idiota. Vai errar as falas ou algo assim?" "Não. Vai derrubar o cenário?" Todos sabiam sobre o cenário. "Não está nos meus planos", respondi estoico. "Quer dizer que vai fazer tudo como manda o figurino?" Assenti. Nem tinha me ocorrido fazer algo diferente. Eric me olhou por um longo tempo como se estivesse diante de alguém que nunca tinha visto. "Acho que você finalmente está crescendo, Landon", comentou por fim. Vindo de Eric, eu não sabia se era um elogio. No entanto, sabia que ele tinha razão. Na peça, Tom Thornton fica impressionado quando vê o anjo pela primeira vez e é por isso que ele sai por aí ajudando-o, enquanto o anjo leva o espírito do Natal aos menos afortunados. As primeiras palavras de Tom são: "Você é linda", e eu deveria pronunciá-las como se saíssem do fundo do meu coração.
Esse era o momento crucial de toda a peça e dava o tom para tudo o que acontecia depois. No entanto, o problema era que eu ainda não havia conseguido me conectar com essa fala. Claro, eu declamava as palavras, mas não era muito convincente, já que as pronunciava como qualquer um faria ao olhar para Jamie, com exceção de Egbert. Era a única cena em que a senhorita Garber nunca dissera maravilhoso, então eu estava nervoso com isso. Continuava tentando imaginar outra pessoa como anjo para poder acertar, mas com todas as outras coisas em que eu tentava me concentrar, isso se perdia na confusão. Jamie ainda estava no camarim quando as cortinas enfim se abriram. Não a vi antes, mas tudo bem. As primeiras cenas não a incluíam. Eram basicamente sobre Tom Thornton e seu relacionamento com a filha. Não achava que ficaria muito nervoso quando subisse no palco, considerando o tanto que tinha ensaiado. Mas, quando a coisa acontece de verdade, atinge você bem no meio da testa. O teatro estava lotado e, como a senhorita Garber havia previsto, eles tiveram que montar 2 fileiras extras de assentos no fundo. O espaço acomodava 400 pessoas, mas com os assentos extras havia pelo menos outras 50 ali. Além disso, havia gente de pé contra as paredes, espremidas como sardinhas. Assim que subi ao palco, todo mundo fez silêncio absoluto. Notei que a multidão era composta sobretudo por senhoras idosas, do tipo que tem cabelo azul, joga bingo e bebe Bloody Mary no brunch de domingo, embora pudesse ver Eric sentado com todos os meus amigos perto da última fileira. Foi muito estranho estar na frente deles enquanto todos esperavam que eu dissesse alguma coisa. Então fiz o melhor que pude para tirar isso da cabeça enquanto executava as primeiras cenas da peça. Sally, a beldade de um olho só, interpretava minha filha, aliás, porque ela era meio baixinha, e passamos nossas cenas exatamente como havíamos ensaiado. Nenhum de nós errou as falas, embora as atuações não tenham sido espetaculares nem nada. Quando as cortinas se fecharam para o segundo ato, trocamos o cenário depressa. Dessa vez todos ajudaram e meus dedos escaparam ilesos porque evitei Ed a todo custo. Eu ainda não tinha visto Jamie. Acho que ela estava liberada de trocar os cenários porque seu figurino era feito de tecido leve e rasgaria se o enganchasse em um daqueles pregos. Mas não tive muito tempo para pensar nela em razão de tudo o que precisávamos fazer. Quando me dei conta, a cortina se abria de novo e eu estava de volta ao mundo de Egbert Sullivan, passando por vitrines e procurando a caixinha de música que minha filha queria de Natal. Eu estava de costas para o lado por onde Jamie entrou e ouvi a multidão dar um grande suspiro coletivo assim que ela apareceu no palco. Achei que estivesse silencioso antes, mas agora tudo ficou absolutamente mudo. Só então, pelo canto do olho, vi na coxia o queixo de Egbert tremer. Eu me preparei para me virar e, quando o fiz, enfim percebi o motivo da comoção. Pela primeira vez desde que a conheci, seu cabelo cor-de-mel não estava preso em um coque apertado. Em vez disso, caía solto, mais longo do que eu imaginava que seria, chegando abaixo dos ombros. Tinha um pouco de purpurina no cabelo que refletia as luzes do palco, brilhando como um halo de cristal. Contra o vestido branco fluido, feito sob medida, Jamie era absolutamente incrível de se ver. Não parecia a garota com quem eu havia crescido, nem a que havia conhecido pouco tempo antes. Também estava usando um pouco de maquiagem. Não muita, apenas o suficiente para mostrar a suavidade de seus traços. Ela sorria de leve, como se estivesse guardando um segredo junto do coração, assim como o papel lhe pedia. Jamie parecia mesmo um anjo. Sei que meu queixo caiu um pouco e apenas fiquei ali, olhando para ela e pelo que julguei um bom tempo, chocado e em silêncio, até que de repente lembrei que tinha uma fala. Respirei fundo e lentamente disse: "Você é linda." Acho que todo mundo na plateia, desde as mulheres de cabelo azul na frente até meus amigos na última fileira, sabia que eu estava sendo sincero. Eu tinha conseguido captar o sentimento daquela fala pela primeira vez.